Gente, o headhunter mais famoso do Brasil, né? O cara que contrata e demite, né? Com seus lindos cabelos brancos, né? O seu sorriso largo, aquele que sabe quem é que vai ser o candidato de sucesso para a sua empresa, ele está na notícia hoje. Acabou de se manifestar para a imprensa, nosso sempre headhunter Roberto Justus. Ele postou um vídeo nas suas redes sociais. Ele declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro. No vídeo, Roberto Justus explica por que é tão importante empresários se posicionarem nas eleições e mais, ele também destaca que existem brasileiros que perdoam a corrupção e que isso faz com que o país esteja vivendo um momento decisivo. Temos o Roberto Justus aí? Na verdade, de uma decisão entre caminhos a serem trilhados, de como nós encaramos nosso papel individual e coletivo nessa escolha do nosso destino e de nossa missão. De um lado, nós temos um grupo de pessoas que perdoa a corrupção, mas não aceita frases mal colocadas, que não apresenta proposta de governo, mas exige fidelidade cega. Do outro, alguém que muitas vezes é infeliz nas suas colocações, mas que luta pela liberdade individual. Enquanto o time do Lula acredita num governo grande e protetor, o outro lado busca reduzir o Estado e tirá-lo das costas de cada um de nós. Escolher um ou outro lado significa mais ou menos impostos, mais ou menos burocracia, mais ou menos controle da mídia, mais ou menos liberdade de empreender. Eu prefiro muito mais um cenário com liberdade individual, de incentivo ao empreendedorismo, de privatização das estatais ineficientes, de redução da carga tributária e, obviamente, de menos corrupção. Eu não concordo com tudo que o Bolsonaro diz e faz, mas eu discordo de tudo que o Lula pretende fazer. O nosso país evoluiu em muitos aspectos, principalmente no econômico, apesar de uma grave pandemia e de uma guerra que provocaram uma crise internacional muito séria. Eu sou um liberal na essência e um empreendedor convicto. Acredito na autonomia e na democracia, e não na autocracia e demagogia. Eu quero um Brasil cada vez mais inserido nesse contexto mundial, mas respeitado também nas suas decisões nacionais. Uma nação livre e soberana que incentive seus cidadãos a progredir e não apenas sobreviver. Uma terra sem divisões de raça, credo, sem nós contra eles, que aceite a divergência e também saiba conviver com as diferenças. Mas além de tudo isso, que não aceite como normal o que é inaceitável moralmente. Se nós votarmos em alguém que foi condenado em 3 instâncias e apenas se tornou candidato graças à anulação da sua condenação por firulas jurídicas e que claramente não foi absolvido dos seus crimes, será muito difícil olhar para os nossos filhos e netos de cabeça erguida. Mais importante que uma eleição é o risco de comprometermos o juízo de valor de toda uma geração. Pietra, esse é o risco? Estou te perguntando. Eu sinceramente não escutei a última frase dele. O risco de colocar a economia em risco tem que ser levado em consideração. Mas é lógico que tem que ser levado em consideração. Estamos falando aí do emprego de milhões de brasileiros, né? Estamos falando da comida no prato do brasileiro. Tudo isso se dá através da economia, né? Uma boa economia vai gerar bons resultados em relação a isso. Mas as diretrizes, elas garantem que o resultado vai ser bom. Você sabe, Pavinato, que a economia que é o principal. Né? Então não é o rentista fracassado Paulo Guedes, né? Mas é Emílio Fraga, é Pedro Mala, sabe? São os idealizadores do Plano Real, é Fernando Henrique Cardoso. Eu soube que um filho desses, que ele citou o nome, mas eu não vou falar quem. Fernando Henrique Cardoso. Ele tem um banco de investimento, ele deu um prejuízo de Floriano Pérez, Tucanos Históricos, Aloysio Nunes. São esses apoios que vão garantir justamente a responsabilidade
fiscal que o Brasil tanto precisa e, principalmente, a estabilidade das nossas instituições, que Bolsonaro não garante, não preserva e só faz com que a gente tenha cada vez menos harmonia entre os poderes. E o Roberto Justo, você acha que ele enlouqueceu? Não, agora não, depois que ele apoiou o Bolsonaro, agora vai. Agora você pode ter certeza que depois desse apoio de Roberto Justus, a dona Maria, minha avó baiana, ela, não vou votar, agora eu vou votar no Bolsonaro. Obrigado, Roberto Justus, agora vai. Deixa o Cris comentar. Esse ad hominem foi ridículo. Pavinato, eu quero fazer a seguinte observação, né? A gente está aí no segundo turno, já passou 1 mês e meio de campanha eleitoral, também nos últimos 20 e tantos dias agora de segundo turno. Em momento algum, o país está debatendo economia. É curioso que quando você pega aqui as redes sociais, você só vê manifestação falando de aborto, de sexo, de maçonaria, de religião, de fé, de xenofobia. Você vê um debate totalmente etéreo que nada tem a ver com o presidente da República e aquilo que de fato é competência do presidente da República a gente não discute. A gente não discute economia, a gente não sabe qual é o plano de governo do ex-presidente Lula para a economia, a gente não sabe o que o presidente Bolsonaro vai de fato fazer. O presidente Bolsonaro está prometendo uma série de coisas que ele prometeu na outra eleição e não cumpriu, está prometendo de novo. Então, enfim, o debate mais importante, que é o debate de economia, não se discute. Nesse ponto eu concordo com o Roberto Justus de falar, olha, nós precisamos ter uma discussão de economia. Tá, mas isso os dois lados precisam e ficam sempre naquela historinha. É isso, é comportamento, é tal. Gente, eleição para presidente. Na eleição para presidente, a gente tem que discutir o rumo que a gente quer para o país. Isso, olha, se a mulher for trabalhar de rosa e o homem for trabalhar de azul, ele produz mais ou não? Olha, Pavinato, eu acho que a gente busca aí a toda hora convencer alguém a votar nesse ou naquele, seja com apoio de artista ou de empresário. Mas aí eu fico me perguntando, o pessoal gasta tanto tempo para explicar o que é, que eu fico me perguntando se no final da fala as pessoas entenderam o que elas estavam querendo dizer. Eu acho que o mais eficiente em tudo isso foi o Neymar, que fez um videozinho de TikTok e mostrou para todo mundo o que ele queria dizer. Eu acho que a gente tem muito momento também das pessoas quererem aparecer, aproveitar o momento do anúncio do seu apoio, gastarem 3, 4, 5, 6, 7 minutos falando de algo. Mas, na verdade, eu fico pensando, e aí eu lembro um pouco do Luciano Huck, será que essas pessoas não querem também ser candidato a alguma coisa e ficam ali ensaiando, fazer discursos, dizendo o que querem, o que não querem, e, na verdade, não vão lá, né? Por que não reúne um grupo daqui, se é artista, por que não reúne um grupo de lá, se é empresário, não reúne um grupo de cá, e traz pautas? Aí eu vou concordar com o Cristiano, traga as pautas propositivas. Presidente, nós queremos pautas propositivas nesse sentido com os empresários. O senhor assina, tá aqui, ó, o presidente se comprometeu. Vão artistas com Lula, o presidente, a gente quer pautas nesse sentido. Ninguém assume pauta com nada. Então, assim, é como se todo mundo quisesse entrar na onda para ter 5 minutos também de reaparecer na televisão, dizendo que apoia esse ou aquele. Eu tenho minhas dúvidas desses apoios, viu? Eu acho que chega uma hora que a briga está tão grande entre Lula e Bolsonaro que quem declara voto neles mais se aproveita do momento para aparecer do que realmente leva voto para eles, que já estão com os eleitores bem consolidados. Essa declaração não teve nada de justos. Eu não sei se teve de justos, eu acho que é uma declaração que demora tanto que até a pessoa terminar de concluir o raciocínio que ele tenta fazer já não entendeu se ele está votando no Lula, no Bolsonaro ou se ele está querendo ser candidato a alguma coisa. Pietra, a gente não debate nada, né? Os dois candidatos colocaram aqui na mesa, não estão debatendo ideia na economia, então o mal menor seria o candidato que tem pelo menos isso escrito? Exatamente, né? Despiora se você tiver pelo menos um plano de governo, né? Onde você fala sobre os seus planos a respeito da economia. De qualquer forma, mesmo que, na verdade, não é que não existe um plano de governo, não existe essa ênfase na economia do governo Bolsonaro. O que existe é uma má vontade da militância midiática, né? Dos jornalistas progressistas, tendenciosos, que não dão ênfase a isso. Eles preferem ficar pegando picuinha de pequenas falas ideológicas do presidente Jair Bolsonaro para fazer alarde, ao invés de dar atenção ao que realmente importa. Porque se for dar atenção para a economia, eles vão fazer uma baita de uma campanha para o Bolsonaro. Porque os próprios atos do governo, né, pelo Paulo Guedes, falam por si. Né? E a gente, como eu já falei aqui, como eu já citei os dados antes, a gente foi um sucesso em relação à economia, considerando todo o cenário da pandemia, de guerra e tal. Agora, sobre o Roberto Justus, é muito
chucra, né, essa tiração de sarro que o Leonardo traz aqui, falando, agora minha avó, Dona Maria do Nordeste, vai votar. Não, o Leonardo, cada pessoa na sociedade que é hierárquica, sim, aceite isso, cada pessoa nessa sociedade tem uma importância no seu núcleo. O Roberto Justus, muito ao contrário da Anitta, né, que precisa fazer tatuagem no orifício anal para chamar atenção e declara o seu voto ao Lula, muito ao contrário, ele gerou milhares de empregos. Gente, ele é um cara que está ali no antro da economia, ele pode falar que é Faria Limer, que é o que você quiser, só que ele é um cara que sempre gerou emprego, que sabe o que é certo e o que é errado, não tem nenhum escândalo em relação a nada, né, nem de corrupção, nem de nada em relação ao Roberto Justus. E ele... Tá? Não, tô ótimo. Mas hoje é sexta-feira. Eu prefiro moralmente que o Roberto Justus fale pró-Bolsonaro do que a Anitta. A Anitta, pra mim, falar pró-presidente que eu tô apoiando é uma queimação de filme danada, o que não é o caso do Roberto Justus.